Monte de tempo. Aí a gente engorda lá. Coisa boa. Eu não vivo sem pão. Eu vivo sem comida, mas não vivo sem pão. Quatro lá? Quatro? Quatro fechado? O certo é assim o 4, que eu vi. Foi ser um. Não é? Eu aprendi o 4 aberto. Tem que passar uma perninha pra lá. Não perdi esse quartozinho. Vou fechar em cima, vê que negócio é isso. Você não é uma bandeirinha. Esse Claro, foi. eu quis para ficar mais. Esse não foi na escola, não. Agora Não, se sim. passar essa perninha dele pra lá também, dá mesmo. Agora eu falei com o Tem biquinho pra isso. É que tá ligado. Já. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. E vamos levar nossos pensamentos a Deus. E para nós começar o culto, louvar a Deus, agradecer a Ele, orar em favor das pessoas. Se necessita de oração, a irmã Marina, uma vez, ia ficar com a irmã dela. Então, a irmã Maria também, que ela está uns 15 dias lá ainda. Olha a semana ontem, né? Está uns 15 dias do mês, então, uns 15 dias. No final da outra semana, talvez. Né? E também lembrar também do irmão Olivaldo, do Preto, né? Que ele ouve o que nós estamos falando, assiste o culto, está lá na Austrália, está indo na igreja lá, a Igreja Batista, independente, porque não sabe de outra igreja batista. Aí eu perguntei umas coisas para ele, né? Se ele perguntar para esse pastor lá, ele mandou tirar foto, né, do pastor, o pastor até chama, esqueci o nome, Jamini, uma coisa assim. Ele parece que é um castelhano, né? E mexicano. E também ele ouve lá no YouTube, vai passar o meu YouTube para o pastor lá, vocês ficam bem, também vive lá da igreja lá também, né? Vai tirar foto, ele mandou uma foto mais grande que por fora, assim, né? Mas ele está contente. Então vamos levar o pensamento a Deus e vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos por mais esta oportunidade que Tu nos está concedendo agora. E lembramos, pedindo a Ti sobre os hinos que vamos cantar e a mensagem que vai ser exposta, me dê sabedoria, e aos irmãos também. E também pedindo em favor daqueles que não puderam vir, lembrando da irmã Maria, lembrando da irmã Marina também, e a família dela, lembrando a família de nossos filhos, e lá no irmão Olivaldo lá, nosso irmão que está lá na Austrália, e aquela igreja lá que ele está frequentando. Em nome de Cristo te pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar a Deus. Nossa, obrigado. Fiz a letra dele? Qual que é o hino? 48.
Amém. Vamos ler Romanos capítulo 4. Terminamos capítulo 3 quarta-feira passada. Não deu para terminar muito bem, mas como então o último versículo. Então vamos ler alguns versículos aqui. Romanos capítulo 4. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz aqui, muitas das coisas nesse capítulo aqui. Versículo 1 diz assim: que diremos, pois? Ter alcançado Abraão
nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Versículo 3. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, é isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dádiva. É aqui que o nosso Deus permitiu. Então, no versículo 1, nós vemos aqui, versículo 1, capítulo 4 de Romanos, né? Ele fala: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Aqui se inicia, dá o começo, mostra uma sessão crucial, claro e categórico na epístola de Paulo aos Romanos, onde Paulo aborda a questão da justificação pela fé. A pergunta retórica ou fundamental é esta, a resposta de Paulo: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Aqui serve como um ponto de partida para uma extensa discussão sobre a natureza da fé de Abraão. A fé abraâmica e a sua relação com a justificação, tanto para o Antigo quanto ao Novo Testamento, este versículo é a chave para abrir as portas fechadas. Chave abre e fecha. No caso que ela abre, a porta do coração está fechada. E para Paulo argumentar que a justificação vem da fé em Jesus Cristo, não a fé em obras humanas, e nem também fé na igreja. A fé tem que estar em Jesus Cristo, e não pelas as obras da lei também. Aqui nós vemos um tema central na teologia de Paulo, que é fundamental para a compreensão da salvação na perspectiva cristã. Abraão, figura principal, olhando para Abraão, de grande importância para o judaísmo, falando de Abraão. E o cristianismo se toma um exemplo-chave nessa argumentação fundamental, mostrada no Evangelho de Jesus Cristo, não nas ordenanças da lei de Moisés, e nem tampouco da lei de homens. Para compreender a pergunta de Paulo, é bom entender a importância de Abraão na teologia judaica do primeiro século. Abraão era considerado o pai da fé e o central da nação de Israel. Olha para isso, não estamos longe. A narrativa de Abraão em Gênesis destaca sua fé em Deus, que levou a obedecer
o chamado de Deus. Então eles olham para Abraão e vê primeiro o chamado. Deus chamou Abraão. E tem cada um de nós temos um chamado. Como migração para Canaã, quer dizer, para ele ir para Canaã, e o sacrifício de Isaac. Tudo pela fé. Os judeus do templo de Paulo, eles orgulhavam de sua descendência de Abraão, muitas vezes interpretando isso como garantia de sua posse privilegiada diante de Deus. E a mesma coisa hoje, por fazer parte ou descendentes de uma família cristã, não quer dizer que é privilegiada diante de Deus e vai para os céus sem aceitar Jesus. Por exemplo, se ele nasce no lar cristão, tem um filho, o pai e a mãe é cristão em Jesus Cristo. O filho, por ser descendência do pai, leva o sobrenome do pai, até às vezes o nome, ou a filha leva o nome da mãe, é filho na carne, criado. Eles não devem orgulhar por ser filho de crente, crentinho não é. Por ser filho deles, vai entrar no céu também. No caso aqui dos judeus, se orgulhavam de Abraão, porque ele tinha a descendência de Abraão. Descendência, nome não leva ninguém para o céu. É um nome cristão que tem o sobrenome de Cristo. Então Paulo, porém, ele questiona essa perspectiva legalista, usando a figura de Abraão para mostrar a justificação não se baseia na descendência física, mas fé genuína em Deus por Cristo Jesus, como está lá em João 14:1. Então, a garantia da salvação, da justificação, tudo pela fé em Jesus Cristo. Não tem nada a ver com religião, de uma maneira alguma. E nem por fazer parte de igreja, nem por ser batizado em águas. Se não for batizado no Espírito Santo, que é o batismo na morte de Cristo, que está no capítulo 6, narrado em outro lugar, em Efésios, em Colossenses, não entra no reino de Deus. Então, descendência não leva ninguém para o céu. Como eu falei, se os pais for crentes, for nascido de novo filho de Deus, os filhos dele precisam passar por esse novo nascimento, porque o nascimento que nasceu dos pais, que é filho do pai, filho da mãe, é nascido da carne. Agora, para ser herdeiro dos céus, ela tem que ter outro nascimento, porque esse nascimento é da carne. E o nascimento do Espírito é Espírito, que vai levar a pessoa para os céus. De acordo com a interpretação da Bíblia, a pergunta de Paulo em Romanos, capítulo 4, versículo 1, que estamos aqui ainda, não busca uma resposta literal, mas sim introduz um argumento. Paulo utiliza Abraão como um exemplo padrão. Mas sempre tem que olhar para o exemplo padrão de alguém. Que exemplo que nós vamos usar? Por quê? Nós sempre olhando para quem já morreu. Nós somos 12 profetas.
Então, um padrão de vida que ele deixou aqui, ele deixou um bom legado, que hoje não adianta falar mais nada. E aqui o que tinha que fazer, fez quando ele era vivo. Não adianta ele enfeitar tudo, que já não viu o que falaram comigo, que ele ia pular o quadro e tal. E nada. Isso depende da vida dele. Sei? Então, quer dizer, aqui ele fala um exemplo, padrão, referente à justificação pela fé, antecedendo a lei mosaica. Abraão foi considerado justo por Deus antes de receber a circuncisão, símbolo da aliança mosaica. Antes disso, antes de vir a lei, demonstrando que a justificação não é resultado de obediência à lei, mas da fé em Deus e a sua promessa. Quem tem fé em Deus aceita Jesus Cristo, ele procura obedecer. Se ele for esperar obedecer, aceitar, pode obedecer, pode fazer o bem, mas não é nascido de novo. A expressão aqui, nosso pai segundo a carne, indica a relação, filiação física de Abraão. Porque Abraão teve Isaac, o primeiro filho. Isaac nasceu. Aí vem por aí fora. Vem a descendência. Mas Paulo argumentou que a verdadeira filiação a Abraão se encontra na partilha da fé, independente de descendência. Não adianta ser descendente de Abraão e não tiver a fé em Jesus Cristo. Vai ter fé no sábado, na lei, no sábado guardar a lei? Não. Agora, para nós, para os cristãos, esta passagem ressalta a importância da fé. Uma fé pessoal. Uma fé inabalável. A fé não abala fácil. Ele pode enfraquecer um pouco da fé, mas ele continua tendo fé em Jesus Cristo. Com base da nossa justificação diante de Deus, ninguém se salva. Não são as nossas obras, mas a graça de Deus recebida pela fé em Jesus, que nos justifica. Quando nós recebemos a graça de Deus, presente de Deus, a dado de Deus. Obrigado, mocinho, por você vir. Talvez você e a menina aí, que ela, toda vez que ela me pegou, simpatizou tanto comigo, não sei por quê. Ali, depois o nome dela? Esqueci. Maria Alice. Eu bem-vindo, Maria Alice. Ouvi a palavra de Deus. Quem sabe pode ser uma serva do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus sabe tudo, né? Nós não sabemos. Deus conhece. Então, agora, a fé em Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu por nós, é Ele que pagou os nossos pecados. Não foi a lei, Ele guardou a lei. Se note bem, irmão. Lá em Romanos capítulo 8, diz, a lei, quando chegar o apóstolo Paulo, diz, a lei fica enferma pela carne, ela ficou pela carne, ela ficou enferma, ela ficou fraca, ela ficou doente. Ela deparava com o homem não guarda ela, a lei não satisfaz as ordenanças da lei, a demanda da lei, ela enfraquece. Mas quando ela chegou no Filho de Deus,
nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ela encontrou com ele, ela não ficou fraca. Porque ela encontrou alguém, ela não ficou enferma pela carne, porque Jesus é perfeito. Ela encontrou alguém que satisfez ela todos os mandamentos, todas as ordenanças dela. Ela ficou forte, porque encontrou outro. Ela encontrou alguém que satisfez todas as ordenanças dela. Então Jesus satisfez toda a ordenança da lei em nosso lugar. Então nós não precisamos pensar em obras, guardar a lei. Quer guardar para servir a Deus? É outro assunto. Não confiando nela, como Cornélio lá no livro de Atos, capítulo 10. E tudo que ele fazia, chegou para o trono de Deus, mas faltava uma coisa que ele estava confiando naquilo. Então, a fé de Abraão, porém, torna-se um modelo para a nossa própria fé, mostrando que a verdadeira herança abraâmica é espiritual, fundamentada na confiança e na obediência à vontade revelada de Deus. Tem que estar essa postura. E no 2 ele disse, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, olha bem, mas não diante de Deus. Ele pode gloriar diante de nós, diante dos homens, mas diante de Deus, nós foi Filho de Deus. Então aqui apresenta uma questão também crucial para a compreensão da salvação na teologia cristã. Paulo, confronta a ideia de que a justiça perante Deus pode ser alcançada por meio de atos humanos, questionando primeiro a necessidade da fé em Cristo, que é a base, que é o fundamento, que é o significado profundo desse versículo. É a salvação em Cristo Jesus. Ele é a base. A nossa fé deve estar nessa base. Está nessa base. Estruturada. Afirmada. Então, Paulo, ao escrever aos Romanos, ele buscava combater a necessidade de um Salvador. E nós também devemos sempre argumentar, sempre procurar pregar o Salvador, combater as pessoas, num bom sentido, que têm a necessidade de um Salvador. Todos têm a necessidade de um Salvador. Então não era capaz de justificar o homem perante Deus, por mais boas obras que ele faz, por mais que ele frequente a igreja. Senão, frequentar a igreja é por amor, é uma gratidão, é uma obediência a Cristo. Eu vou para reunir, onde o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, reúne, louva a Ele, ora e prega a palavra, os ensinamentos dos apóstolos. Não pode ser doutrina fora dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Então, Paulo aqui, para exemplificar, ele usa a figura de Abraão, considerando o pai da fé e da nação judaica. A Bíblia relata que Abraão tirar o carregador aqui, que eu não carreguei aqui.
Bíblia relata que Abraão foi justificado por Deus antes mesmo de realizar a circuncisão, um dos rituais da lei. Foi pela fé. Isso demonstra que a justificação não dependia de atos humanos, de obras humanas, de tudo que nós fazemos, mas da fé em Deus, por meio de Jesus Cristo. E parece que é tão difícil para as pessoas compreenderem isso. Porém, o versículo em questão coloca em evidência a soberania de Deus na salvação. Deixa eu ver. Graças a Deus. Aquela soja lá, existe alguém da hoje, acho que salva. Graças a Deus pela chuva. No entanto, a Bíblia afirma que a sua justificação, falando de Abraão, veio da fé em Deus, evidenciando que a salvação é um dom gratuito. Gratuito e eterno, concedido pela graça divina de Cristo. A salvação é através da graça divina de Jesus Cristo, para aquele que crê nele. A pessoa crê, que quer servir, que ressalta a necessidade de confiar na graça de Deus, e não nos próprios méritos para a salvação. A salvação, nós não temos mérito algum para merecer a salvação. Não existe. Nunca existiu alguém na face da terra que nascesse e merecesse a salvação. Não existe. Depois que entrou o pecado no mundo primeiro, o homem, todos nascem pecadores. Agora no versículo 13, aqui do Romanos. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, se você crê em Deus, a Escritura está dizendo que isso é imputado como justiça. Aquele que crê em Deus é imputado à justiça de Cristo, porque ele creu, não foi o que ele fez. É um versículo crucial na teologia cristã, que afirma que a justificação pela fé é na obra redentora do Filho de Deus, do Messias, que é Jesus Cristo. Esse versículo estabelece a base para Paulo argumentar que a justiça diante de Deus não é alcançada por obras da lei, por obras da igreja, por obra nossa, por suas obras. Pode fazer o que quiser, mas pela fé tão simples, vai ser todos aceitos. Pode ser possível. Mas pela fé em Deus, tendo Abraão como exemplo de nosso pai na terra. E a sua consequência é ultrapassar a ética de Paulo, impactando profundamente essa doutrina nos corações dos cristãos nos dias atuais. Os cristãos nos dias atuais não devem apartar das Escrituras. Eles
deve saber bem o que ele creu, aonde, quando ele ouve, aonde ele gerou ele, onde está desafundado. Ele não pode relaxar, precisa ouvir falar, explicar sobre as escrituras, para poder saber se defender e falar para os outros. O contexto histórico de Romanos 4 determina o período após a crucificação de Jesus e o início da expansão do cristianismo entre judeus e gentios próprios. Paulo está lidando com a questão do envolvimento do gentio na comunidade cristã. Não tem raça, não tem status, não tem judeu, não tem gentio, não tem rico, não tem pobre. Está tudo em Jesus. Quem aceita Jesus está seguindo a doutrina de Deus. E o início é esse. Então, e como há atenção entre os que buscavam a salvação por meio das obras da lei mosaica. Tinha e tem até hoje. E isso vai se arrastando e vai caminhando até a volta de Cristo. E os que buscavam pela fé em Jesus Cristo tem e terá sempre. Buscando o serviço pela fé em Jesus Cristo. Então, Abraão, figura central no Antigo Testamento, era venerado, tanto pelos judeus quanto pelos primeiros cristãos. Venerava ele. Nós não podemos venerar ninguém, a não ser Deus, a não ser Jesus Cristo. A adoração é só a Deus. Não devemos prostrar os joelhos perante o homem, perante ninguém, somente perante Deus. Humilhar perante Deus. Nós orgulhosos. E a fé foi na lei mosaica. Como servia como exemplo, podíamos usar a Paulo demonstrar? Não. Se fosse, pelo contrário, que a justificação pela fé era uma invocação, uma inovação cristã. A justificação pela fé não é que nós somos justos. A nossa justificação está o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então Deus atribuiu a nós, Ele imputou em nós. O nosso pecado foi imputado tudo a Cristo, Ele levou tudo na cruz. E quem aceita Jesus Cristo? O pecado passado, presente e futuro. Até o último pecado. Nós não sabemos, irmãos, o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos depois. Mas o pecado já está perdoado, Deus não sabe antes. Desde o último dia da nossa vida, nosso momento, Deus já sabe onde vai ser, onde nós vamos fraquejar, a hora que vamos cair, por que nós pecamos, vamos pecar. Ele sabe tudo. Mas Deus é tudo presente. Deus não é que Deus espera chegar para Ele saber, para Ele tomar decisão. Quando o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, o que Dante conheceu é do passado, conheceu, aí ele predestinou tudo antes, aí ele chamou e glorificou tudo passado. E nós estamos caminhando, nós não temos por glorificar, aí, ele nos glorificou, é tudo passado, nós não chegamos no pó, é tudo pecador, é só no lindo, é só no lindo. E ele sabe, é tudo uma fila, irmão, ele sabe. Se nós não viajar todo dia para morrer, não. Onde você tem que morrer, mas onde você está vendo, é onde vai.
inovação cristã, mas um princípio que opera desde os primórdios da relação entre Deus e a humanidade. Deus já começou lá no jardim do Éden, já começou a salvação pela obra e pela fé. Quando Abraão pecou, ele já fez do jeito que levou com vergonha, ele já fez a proteção dele da nudez, o purifiqueiro, Deus não aceitou, ele matava animal, simbolizando o Cristo, então já começou a fazer duas. Fé das obras, Jesus pediu, não aceitou, já lá. Ele falou, sacrifica aí um animal, faz projeto de pele de animais, derrama tudo, que o derramamento do sangue do animal não tinha nada a ver com a falha de Abraão. Fica Abraão feliz. Só comeu o fruto, mas obedeceu para Deus, não tem pecadinho de pecadão, não é pecado. Adão, fica também. Adão, desculpa, falando de Abraão. Quando Adão pecou, então ele ficou aí, veio a raça ao nome do Pai. Passou dois. Mas como Deus predestinou, ele sabe o último que vai nascer, se vai aceitar ou não vai. Ele já sabe. Não está escrito comigo na vida, sua vida é tudo presente. Agora você vai caminhando, ele sabe que ele vai aceitar, que ele não vai. Mas a culpa não é de Deus. Deus deixou o livre-arbítrio de escolha. Ele sabe aquilo que ele vai escolher. Ele sabe. Viu? Ele já sabia, ele sabe antes. O outro, aquela hora, toda e a sua vida tudo. Qualquer irmão. Então, irmão, a justiça aqui referida não se trata de perfeição moral. Aí ele diz, portanto, Jesus sem pecado, só ele. Mas sim declaração de Deus de que alguém está em posição correta diante de Deus, reconciliando através da fé em Jesus Cristo. Esse foi sem pecado e Deus a reconcilia. Quando Jesus convidou o filho de mim, quando está cansado, eu queria que eu gostaria ali. Então ele chama. Então, através disso, de Cristo, a interpretação cristã majoritária de Romanos capítulo 4, verso 3, enfatiza a fé de Abraão como fundamento da sua aceitação por Deus. A fé primeiro vem a fé. Primeiro ele creu, é quase junto, Deus. Como é que você vai ter fé se você não crê? Se você crê que aquilo é verdadeiro, aí eu tenho fé. Eu digo que não tem jeito de separar, mas tem um pouquinho. Porque como que eu vou acreditar em ter fé numa coisa que eu não acredito? No momento que eu acreditei, eu tenho fé, eu acredito. Tem fé, aceita. E a pessoa não acredita, tem fé e não aceita. Mas eu tenho fé em Deus. Se não tem Jesus, se não crê em Jesus, tem Deus, você já religião, acreditador, crê em Deus, crê também em mim. Mas você não pode crer em Deus, crê em Deus, mas não crê em Jesus, não aceitar Jesus. Essa fé entendida como um dom de Deus. Efésios 2:8-9, que resultou em que a sua crença lhe fosse imputada como justiça. Significa que Deus, em sua graça soberana, creditou ou debitou a Abraão a justiça de Cristo. Depois ela debitou, creditou. Antes da lei de Moisés, meu pai,
demonstrando que a salvação sempre foi pela fé e não pelas obras. Então vamos parar aqui, que Deus abençoe. Então, veja que a justificação é pela fé em Cristo, é Deus que justifica, é Cristo Jesus. Agradecemos a Deus que vocês vieram, nos abençoe e tenham uma boa noite. Sexta-feira, possamos estar aqui, que é o dia que o irmão quer pegar. E possamos. Amém. Que Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor. Amém. Não.